uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, uma vez eu estava, eu acho que em Oxford, alguma coisa assim, e o Angus Deaton, que eu acho que ganhou o prêmio Nobel aí, último ano, alguma coisa assim, ele estava lá, e ele tem um humor bem inglês, né? Então, eu estava meio que mostrando as maravilhas estatísticas do Brasil, né? E aí ele fez a seguinte observação, que nunca tinha me dado conta, mas é bastante perspicaz, que ele disse, vocês são muito gozados, né? Porque vocês são muito gozados, vocês desenvolvem o melhor sistema de monitoramento que o dinheiro pode comprar sem ter a menor ideia do que vocês vão fazer com isso, né? Então, se você vê... Então, a questão é a seguinte, por que monitorar, tá certo? Hoje no Brasil, a última coisa que você pode dizer é que a gente não monitora, tá certo? Na verdade, a gente tem uma tradição meio do império, meio francesa, de medir tudo, tá certo? A nossa raiz é a coisa mais fantástica da face da Terra, tá certo? Você sabe por que surgiu a raiz? Alguém sabe? Não. Você sabe por que surgiu a raiz? Pois a raiz surgiu porque no Brasil passaram uma lei de que, por causa da imigração e blá blá blá, de que as empresas não podiam ter mais de 2/3, ou elas tinham que ter mais de 2/3 de brasileiro, não podiam ter mais, acho que elas não podiam ter mais de 2/3 estrangeiro. Era a famosa lei dos 2/3. E a lei dos 2/3 envolvia que eu soubesse a nacionalidade de cada trabalhador de cada empresa no Brasil. E daí surgiu a raiz, tá certo? E depois CAGED, etc. Mas é um sistema de monitoramento do mercado de trabalho assim que, pô, em pouquíssimos países do mundo tem uma coisa dessa magnitude, tá certo? O nosso sistema todo que o INEP tem de censo escolar a nível de aluno é um negócio quase que único no mundo, tá certo? Os Estados Unidos certamente não tem um sistema centralizado daquela maneira, tá? Os nossos sistemas de avaliação com Enem, SAEBS e Prova Brasil e etc., é um negócio fantástico, tá certo? A questão é exatamente a gente descobrir o que a gente tem que fazer com isso, tá certo? Nesse slide aqui tem essa tabelinha aqui que mostra exatamente N usos para isso e o que você precisa fazer esses usos, que eu podia conversar com vocês, mas vai gastar algum tempo. Eu queria chamar a atenção de um uso, que é muito gozado no Brasil, tá certo? Que é o seguinte, a maior importância, eu vou estar misturando um pouco essas coisas com umas coisas substantivas para entreter vocês um pouco aqui, mas a maior importância de um sistema de monitoramento é você detectar aquilo que parecem ser melhores práticas, tá? E o Brasil, ele tem uma certa tendência, que ele abriu mão em algumas áreas, mas faz absoluta questão em outras, que é da estatização, tá certo? Então, por exemplo, no Brasil, a gente fala do sistema público de educação, mas na verdade é um sistema estatal de educação. Ou seja, na Holanda, por exemplo, eles têm um sistema público de educação, mas nenhuma escola pertence ao Estado, são todas escolas privadas, que prestam um serviço ao Estado, tá certo? O Estado diz, olha, eu quero que os meus alunos aprendam isso. Aí o cara levanta a mão, então, eu tenho uma escola aqui, eu prometo ensinar isso para os alunos. Aí ele fala assim, olha, eu vou cobrar, eu vou medir lá e ver se os alunos aprenderam isso. O cara fala, ok. Se não aprenderam, eu não vou te pagar. O cara fala, ok. E o Estado faz o currículo, faz a verificação e deixa os professores, a pintura da parede, a construção da escola, por conta do setor privado. Tá certo? Muitos anos atrás no Brasil, a coleta de lixo era estatal, não sei, alguns municípios talvez até seja ainda. Sei lá, um monte de coisa que luz, telefone, era tudo estatal. Aí você foi, na verdade, chegar na conclusão de que isso nem é gratuito e nem precisa ser estatal. Tá certo? Educação você pode continuar sendo gratuita sem ser estatal. Mas a pior coisa que você faz num sistema estatal, quer dizer, a grande vantagem do setor privado é que um tem incentivo para copiar do outro, tá certo? Tá? Eu me lembro uma vez, eu estava pegando um avião que ia para Katmandu,
que eu estava indo para o Nepal, estava indo para Katmandu, aí era uma viagem tão longa que eu estava dormindo, estava às 11 já, não sabia nem mais que horas era, tanto fuso horário. Assim que eu acordei e falei, poxa, onde estou mesmo? Não sei direito onde estou. Aí eu estava dentro do avião, eu olhei para um lado para o outro, eu não conseguia saber aonde eu estava, né? Porque os aviões são todos iguais, as aeromoças são todas iguais, porque todo mundo copia todo mundo. Quer dizer, se você voar no avião da TAM, ou se você voar no avião da Royal Air Maroc, Royal Air Nepal, que eu estava voando, é igualzinho, entendeu? As mesmas cores, é tudo vermelho, igualzinho. Eu não sabia, será que eu estou na TAM ou será que eu estou na Royal Air Nepal? Tá certo? Bom, mas obviamente puxando ali aquele negócio que fica dizendo como que a segurança de voo, você consegue ler ali onde é que você está. Mas a questão é a seguinte, todo mundo copia todo mundo, tá certo? O cara só sobrevive copiando. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, como que um sistema de monitoramento pode ser tão bom e tão mal usado, que é o sistema brasileiro. Olha só, eu fiz uma conta simples, assim, qualquer criança, talvez tenha feito secundário, um adolescente, consegue fazer, que ele entra lá, ele consegue ter o tal do NSE, que o INEP agora produz, que é o nível socioeconômico de cada escola, que aqui está desviado da média, tá? E você consegue isso para tudo que é escola brasileira, tá certo? Embora você possa ter bastante dificuldade de entender como é que é calculado, você encontra qualquer escola brasileira e você encontra o IDEB para tudo que é escola brasileira, tá certo? Para tudo que é ano, é uma maravilha. Aí eu plotei essa coisa contra essa outra coisa, porque eu estava muito preocupado, porque dado que o Brasil é o país que, sabe que o gasto com a educação no Brasil aumenta 10% por ano, e os resultados são desastrosos. Eu falei, bom, pode ser que a gente tenha que importar técnicos de educação, igual a gente importa técnicos de ginástica ou de outros esportes que a gente não faz a mais vaga ideia de como fazer. Pode ser que o problema brasileiro é que não adianta gastar porque a gente não sabe fazer. Então eu estava preocupado assim, será que a gente não sabe fazer? Esse negócio é complicado, então a gente tem que importar uns estrangeiros ou pedir ajuda para o Banco Mundial ou para o BID, porque a gente não sabe fazer. Ou será que a gente sabe fazer, mas ninguém copia quem sabe fazer? Bom, aí eu fiz esse gráfico aqui, que é o nível socioeconômico. Nota o seguinte, acima de 6 é padrão europeu. Acima de 6 é padrão europeu. Aí eu estava olhando aqui, você percebe que tem um cara aqui, ó, esse cara aqui, 0,6 negativo, e lá em cima, o cara está 7, o cara, assim, é Europa, norte da Europa, de educação, tá certo? Aí, pô, fui ver o que é isso. Isso é essa escola, Maria Leite de Araújo, em Brejo Santo, no Ceará, tá? Brejo Santo, para quem não é cearense, não conhece Ceará, fica no sul do Ceará, na base da Chapada do Araripe, na fronteira tríplice da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Tem uma fronteira tríplice ali, né? Paraíba, Pernambuco e Ceará, que é o meio do sertão mesmo, alto sertão ali, fronteira com a Paraíba, alto sertão paraibano ali, uma das áreas mais pobres de Pernambuco, é a Chapada do Araripe. Está lá, Maria Leite Araújo, Brejo Santo, Ceará, padrão europeu. Aí eu falei, bom, ou essa escola tem 3 alunos e isso aqui não significa nada, tá certo? E achei também a ministra Simões Filhos, em Jequié, na Bahia, que estava aqui, tá certo? Um IDEB absurdamente baixo, que nem nos piores países da África você vai encontrar uma média tão baixa assim. E esses caras têm o mesmo INSE. Eu falei, bom, cara, ou isso aqui são aberrações estatísticas, ou tem alguma coisa errada com esse sistema todo, porque esse gráfico aqui qualquer pessoa pode fazer, o cara de Jequié pode fazer isso. E na hora que o cara de Jequié viu que ele estava aqui, ele podia olhar quem é que era igual a ele e estava muito melhor que ele, tá certo? Bom, acaba... Quer dizer, aí a primeira coisa é o seguinte, bom, mas será que isso essa escola tem alguma coisa especial? Bom, primeiro eu vi que essa escola é uma escola grande, tem não sei quantos alunos, se você pega ano após ano, ela está sempre lá em cima, tá certo? Então, essa escola parece sensacional, tá certo? Tem, eu acho que a Fundação Lema, junto com o Credit Suisse, fizeram um estudo de melhores práticas no Brasil até,
identificaram essa escola lá, ela já ganhou prêmios e prêmios, tá? Eu não sabia, mas um monte de gente já devia saber. Eu fui olhar o seguinte, bom, deixa eu olhar Brejo Santo para saber se essa escola é uma coisa do diretor ou se é o município inteiro. Aí eu peguei e botei aqui a renda per capita e botei aqui o IDEB. Né? O IDEB das séries finais, que é um IDEB complicado. Se você pegar aqui Brejo Santo, a renda per capita de Brejo Santo é R$300 por mês. A renda per capita é R$300 por mês. A nota de Brejo Santo está aqui, nível europeu. Ou seja, sabemos fazer educação, eu fiquei tranquilo. Falei, não temos que importar técnicos finlandeses para fazer educação no Brasil. Tem gente no Brasil que de alguma maneira consegue, com uma renda per capita de R$300 por mês, ter uma educação tão boa quanto, talvez, uma educação europeia. E o cara está lá no meio do sertão. Aí eu falei, não, mas provavelmente deve estar recebendo um monte de atenção do MEC. O MEC deve ter 42 assessores lá, tá certo? Isso parece... isso aqui deve parecer, assim, a antiga União Soviética mandando aquela super equipe de técnicos para algum país para fazer aquele país dar certo. Então o MEC deve estar fazendo isso aqui dar certo. Bom, mas o que eu achei é o seguinte, logo, todo mundo sabe disso, inclusive o MEC, tá certo? Porque, afinal de contas, tudo isso aqui é dado do MEC que eu baixei do INEP e fiz uma conta que gastou 5 minutos ou 10 minutos para fazer, tá certo? O mais difícil foi botar aquele quadradinho, escrever Brejo Santo ali e descobrir aonde é Brejo Santo, tá? Só que eu entrei no site do MEC, e estou entrando até agora, não consigo achar Brejo Santo. Então, o curioso é o seguinte, você tem um cara desse, que os dados te mostram, obviamente, que você devia chamar a atenção disso. Brejo Santo ganhou prêmios e não aparece, pelo que eu vi, quer dizer, quem achar me avisa, me manda um e-mail, achei Brejo Santo no MEC, tá certo? Então, a questão é a seguinte, que sistema estatal é esse que consegue gerar um sistema de monitoramento fantástico e você tem um sistema federado, onde você tem 5.000 municípios com liberdade para fazer o que eles querem. Então você tem experimentação à vontade, tá certo? E você tem um líder, você tem todo mundo experimentando. Legal, o MEC fala, todo mundo experimentando, todo mundo tem suas independências e suas autonomias. Legal. Logo eu tenho um mundo de experimentos. Vou aprender um monte de coisa. Por que eu vou aprender um monte de coisa? Porque eu tenho um MEC que resolveu monitorar tudo isso para mim. Maravilha. Eu tenho um sistema de monitoramento, tenho experimentação. Mas não tem ninguém olhando para o sistema de monitoramento nem para a experimentação. O que acontece? Você vai no MEC, você não acha a experiência de Brejo Santo para que Jequié possa copiar a experiência de Brejo Santo, porque Jequié está aqui embaixo. Jequié devia querer copiar a experiência de Brejo Santo, mas se Jequié quiser copiar a experiência de Brejo Santo, ele não acha. E talvez Jequié não tenha incentivos para querer achar. Mas o mais preocupante é que existe a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes de Educação, que são os secretários municipais de educação. Tampouco na Undime fala-se da experiência de Brejo Santo. Quem fala da experiência de Brejo Santo? O Credit Suisse e o Itaú BBA e a Lehman. Mas olha só que fantástico, isso aqui é o site da Prefeitura de Brejo Santo. A Prefeitura de Brejo Santo está ensinando para a população de Brejo Santo o que é o IDEB. Tá? Está falando com orgulho dessa escola. Isso não é nem o site da educação, isso é o site da Prefeitura. Então, tem alguém lá em Brejo Santo que acha que a educação é importante, com o dinheirinho que dão para ele do Fundeb, e é um município pobre, apesar de estar numa área não tão pobre do Ceará. Eu acho que, na verdade, se você subir a Chapada, ela fica não tão pobre, porque tem água, lá embaixo tem pouca água. E o cara fala de Prova Brasil, tu lê isso aqui e você fala, isso aqui... Okay, fala, o INEP é uma entidade federal, explica aqui que o INEP, blá, 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 blá. O INEP é que não explica o que é Brejo Santo, entendeu? Então, uma ideia top-down do Brasil, onde o MEC vai ensinar todo mundo a educar e não fazer com que quem sabe ensina para quem sabe,
que é uma subutilização num sistema de monitoramento fantástico, entendeu? Então, acho que a gente tem que se preocupar também, a gente não pode só se preocupar com a avaliação de impacto, a gente tem que pensar o seguinte, olha, a gente tem sistemas de monitoramento aí fantásticos, tá? E só para dar uma ideia para vocês, olha, tem 500 escolas brasileiras que já alcançaram a meta do Plano Nacional de Educação para 2021. A gente tem um Plano Nacional de Educação, né, que para 10 anos, na verdade 2020 e tanto, mas ele tem uma meta aqui para 2021. Você tem 500 escolas brasileiras que já alcançaram a meta que o Plano Nacional de Educação coloca para daqui a 10 anos. Essas escolas ficam olhando, e essa daqui em particular, ficam olhando para as metas que o Plano Nacional de Educação colocou e falam assim, o que esses caras estão falando? Eu já alcancei isso, não sei quanto até, esses caras estão planejando alcançar daqui a 10 anos. É só copiar o que eu já fiz, vai chegar aonde eu cheguei, e aí eu vou para frente. E você vê o que eles fizeram, simplesmente coisas muito simples.